Fala pessoal, tudo beleza? Vamos para mais um videozinho aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre esse assunto aí. Chega de burrice com dividendos, né? Chega de ouvir esse pessoal que fala um monte de besteira sobre investir em ações pagadoras de dividendos, né? Peço aí para quem puder dar aquela moral, curtir, né? Dar o likezinho aí, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, que eu também posto muita coisa bacana lá. E vamos que vamos, né? Direto aí pro vídeo, né? Quem não chora não mama. Vamos começar com o primeiro argumento que o Zé Continha, que eu vou chamar o cara que critica o investimento em ações pagadoras de dividendos de Zé Continha, né? Porque normalmente é o tipo Zé Continha, que acha que o mercado de valores é uma ciência exata, calculável, né? Que é tudo continha. Pois bem, qual é o primeiro argumento do Zé Continha? É esse daí. O valor dos dividendos desconta da ação. Então você tirou o dinheiro de um bolso e colocou no outro. É um argumento de extrema ignorância em se tratando de mercado de valor. Por que é um argumento de extrema ignorância? Porque o mercado de valor, basicamente, funciona da seguinte forma. O que faz uma ação subir de preço? É ter mais gente comprando que vendendo. O que faz uma ação cair de preço? É ter mais gente vendendo do que comprando. Quando uma ação reduz o preço dela, e sem você perder dinheiro, né? Eu vou usar esse caso aí. Uma ação de R$30 paga 10% de dividendos, que é R$3, e passa a valer 27. Quando acontece isso daí, a ação diminui o preço dela. Quando ela diminui o preço dela, ela passa a se tornar um ativo de mais valor para mais pessoas. Consequentemente, isso aumenta a força compradora dela, porque tem mais gente comprando. E, consequentemente, esse valor que foi descontado do valor da ação vai ser devolvido. Estou tirando da minha cabeça? Não. Qualquer estudo de backtest comprova que os valores que são pagos de dividendo, de boas ações lucrativas, que dão bom retorno, rapidamente são devolvidos pelo mercado. Rapidamente são devolvidos pelo mercado. Então, no fringir dos ovos, o que acontece é você receber esses R$3 de dividendos e rapidamente o mercado devolveu o valor dessa ação para 30. É isso que acontece na prática, tá? É isso que acontece. E depois a ação ainda vai continuar subindo, né? Dependendo aí do lucro dela, dos trimestres posteriores. Mas nós vamos ver aqui mais para frente aí que empresas de dividendos normalmente aumentam seu lucro, né? Aí vem o Zé Continha. Mas eu prefiro que recompre as ações. Porque a empresa, ao invés de pagar dividendo, ela recompra as ações, o preço dela sobe. E é melhor do que pagar dividendo. É justamente o contrário do dividendo. É muito pior do que os dividendos. Porque quando a empresa recompra ações, o preço dela sobe. E o que tende a acontecer é o contrário. É o preço subindo, ter mais força vendedora do que compradora. É exatamente o contrário. Recompra de ações não tem nada a ver com dividendos e é muito pior do que dividendos, porque você está inflacionando o preço da ação, ao invés de reduzir para ter mais gente interessada em comprar. É só usar raciocínio lógico. Você vai preferir comprar, a ação vale 30, ela vai pagar 10% de dividendos. Você prefere receber
os R$ 3, essa ação cair para 27 e voltar a 30, ou você prefere que haja essa recompra, essa ação suba para 33 e aí fique mais cara e tenha mais gente vendendo e cai para uns 31, 32. É só raciocinar, gente. É só raciocinar. Aí eu já falei que, historicamente, o mercado devolve o valor dos dividendos. Eu desafio qualquer um desses Zé Continhas a fazer um backtest e me mostrar que, historicamente, o mercado não devolve o valor dos dividendos. Eu desafio. Tá? E, além disso, o pagamento dos dividendos funciona como um descasque natural da posição. Isso daí é uma diferença no longo prazo absurda. Por que é uma diferença no longo prazo absurda? Porque você permanece com a mesma quantidade de ação, tá? Você permanece com a mesma quantidade de ação, você recebe um valor, e aí você tem a opção de fazer o seguinte, ou de usar esses dividendos para comprar mais daquela ação, ou para comprar de outra ação que às vezes já está mais barata ainda. Ou, se você está muito exposto em bolsa, botar uma parte ali na renda fixa ou numa reserva de oportunidade. Os dividendos, eles vão te dar uma capacidade de gestão de portfólio muito maior do que se não pagar os dividendos. Você consegue usar esse descasque natural para aumentar a posição daquele ativo, aumentar de outro, ir para outra classe de ativo. É maravilhoso esse descasque natural dos dividendos. É maravilhoso, entendeu? E além disso, né? Ao contrário do que o Zé Continha diz, que não, que a empresa não deve pagar dividendos, ela tem que investir nela mesmo para crescer mais. Ao contrário do que o Zé Continha diz, procure, digite igual está aqui. Nesse segundo ponto aqui, digite exatamente isso no Google. Surprise High Dividends equal High Earning Growth. Digite isso no Google. Leia esse estudo. Esse estudo ele é claríssimo. Foi feito nos Estados Unidos, mas se fizer no Brasil, eu tenho certeza que o resultado vai ser o mesmo. As empresas pagadoras de dividendo costumam ter um crescimento de lucro maior do que as que não pagam. Então, essa balela de que tem que ter caixa para queimar para fazer crescimento é besteira. É balela isso. Empresa bem gerida consegue pagar dividendo e ter caixa para continuar crescendo, tá? Empresa bem gerida é isso. E se você não concorda, ou se o Zé Continha não concorda, né? Manda ele procurar, manda ele rebater esse estudo aí, ou procurar um estudo que rebata isso. Empresas de dividendo costumam crescer seus lucros, porque elas sempre são lucrativas. São empresas historicamente lucrativas. E aí, já entrando nesse assunto que eu comecei anteriormente, das empresas de crescimento. O pessoal adora usar esses exemplos assim, de porradas, né? Google, valorização de Google nos últimos 30 anos, e não sei o que lá. Aí entra no que Taleb fala, o cemitério dos perdedores é silencioso. Para cada Google, quantas startups de tecnologia que começaram junto com o Google, você acha que deixaram de existir ou simplesmente não deram nada? Não derem nada, né? Quantas vocês acham? Bom, eu consigo citar aí, quem é mais velho igual eu vai lembrar, o Yahoo. O Yahoo, na época que ele foi lançado, ele era maior do que o Google. Todo mundo achava que o Yahoo ia ser o que o Google é hoje. Entendeu? E o Yahoo ficou estagnado. Existe até hoje, mas é uma empresa estagnada. E o Yahoo, pelo menos, existe. E quantas outras dessas empresas sequer existem mais? Se você tivesse pegado 100 empresas de tecnologia promissora
Pegar 100 mil dólares, já que nós estamos falando de mercado americano. Botasse $1.000 em cada uma dessas 100 empresas promissoras da época. Pega um estudo da época. Se quiser fazer o backtest, faz isso. Pega um estudo lá, 98, 99, as 100 empresas de tecnologia mais que tem maior probabilidade de crescer. E pega as 100 empresas daquela época que já eram empresas lucrativas, que pagavam dividendos, e faz a mesma coisa, bota $1.000 em cada uma delas e traz para o tempo atual. Você vai ter um Google que vai dar uma porrada seca? Vai. Agora dessas 100, quantas você acha que nem existem mais? Ou que perderam 90% do valor? Ou que ficaram estagnados? Quantas? Em compensação, dessas 100 empresas lucrativas que pagavam dividendos na época, que já tinham uma musculatura, quantas vocês acham que perderam valor ou deixaram de existir? Então, se você acha que eu estou mentindo, faz esse backtest, faz esse estudo, pega 100 empresas de tecnologias promissoras de 97, tá? De 97, bota o valor atual de hoje, traz para 25 anos e faz o mesmo com 100 empresas lucrativas, $1.000 em cada uma, e traz para cá. Aí você me diz quem ganhou mais dinheiro. Se foi o cara que investiu só nas startups aí, ou se foi o cara que investiu só nas empresas que já eram rentáveis. E por último vem a burrice master, né? Conselho que eu dou: toda vez que alguém vier com o papo que o Buffett não faz isso ou o Buffett faz isso, 90% das vezes vai ser burrice que vai vir depois. Quem fica falando de Warren Buffett, normalmente vem burrice depois, né? É porque a Berkshire não paga dividendos. A Berkshire, você não pode nem pensar a Berkshire como uma empresa. A Berkshire, na prática, ela é um fundo de ação maquiado de empresa. Porque o Buffett, ele não queria abrir um fundo de ação, porque ele sabia que fundo de ação não funciona. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, é só procurar aí nos vídeos do canal que tem lá. Ele sabia que fundo de ação não funciona, porque fundo de ação, o Zé Continha vende na crise, que é na hora de comprar, e quando o mercado está nas altas, ele enche o fundo de ação de dinheiro para o fundo de ação comprar ação nas altas. Porque o Zé Continha faz isso. Entendeu? E o Buffett não queria Zé Continha cagando o fundo dele. Então, ele não paga dividendos com a Berkshire, porque a Berkshire, na prática, é um fundo de ação travestido de empresa. Só que em quantas empresas que tem na Berkshire Hathaway que pagam dividendos? Entra lá no portfólio da Berkshire e você vai ver. O Buffett adora um banquinho que paga seus dividendos bonitinho. Ele adora a Coca-Cola, né? Que paga ali seus dividendos bonitinho, né? Então, para com essa burrice de usar esse exemplo do Buffett, da Berkshire. A Berkshire é um fundo de ação. É isso que a Berkshire Hathaway é. Ela é um fundo de ação travestido de empresa. Porque o Buffett não queria ter que lidar com Zé Continha, com Zé Cotinha, né? Pode ser de Zé Continha para Zé Cotinha, atrapalhando ele a gerir o fundo dele. Finalizando, todos os backtests demonstram que investir em empresas pagadoras de dividendos é um ótimo negócio. Empresas pagadoras de dividendo continuam a crescer. Tirar os dividendos não é tirar de um bolso e botar em outro. Quem fala isso é um burro, tá? Porque dividendos não é isso. E investir em empresas pagadoras de dividendos é a melhor maneira para se acumular patrimônio e para se gerar renda passiva. Para quando você tiver velhinho, igual o seu Barsi aí, ó,
você estiver morrendo de rir, você vai estar morrendo de rir quando você estiver velhinho igual o Barça. Porque você vai ter um monte de empresa que vai te pagar dividendo, vai te permitir viver com uma parte daqueles dividendos e reinvestir outra parte. E você vai passar a sua velhice tranquila, continuando a acumular patrimônio. Bom, pessoal, então é isso. Por hoje é só. Forte abraço aí, fui, valeu e obrigado.